Filipenses 3,12. Eu vou ler o texto diz assim: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, nos conduza nessa meditação, que ela nos edifique, produza em nós frutos para a Tua glória, para que possamos, Senhor, viver de maneira sensata, justa e piedosamente. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos celebrando aí o feriado da proclamação da República. A República acabou com o período da monarquia no Brasil. E um dos grandes fatores para o fim da monarquia no Brasil foi a desmotivação e o cansaço do rei do Brasil, na época, Dom Pedro II. Se você ler a história do Brasil, você vai encontrar um imperador, nosso rei, cansado, desmotivado. A história nos conta que quando ele foi exilado, ele não reagiu. Ele poderia ter reagido porque ele tinha apoio popular e tinha apoio de vários segmentos do exército na época, mas ele não reagiu. Ele simplesmente disse: estou cansado, agora eu vou descansar. Essa foi a reação dele. O senhor está deposto. Ok. E aí? Oferecemos para o senhor o exílio. O senhor pode ir embora para a Europa. Ok. Estou cansado. Agora eu vou descansar. Era um exímio governante. Ele criou relações internacionais que até hoje refletem no Brasil. Ele era uma pessoa que falava fluentemente vários idiomas. Um homem muito viajado, e as viagens dele tinham a ver com esses acordos comerciais, vendendo o Brasil lá fora. Ele já tinha essa visão. Ele conseguiu vencer algumas guerras tremendas que o Brasil passou na sua história. Liderou bem a nossa nação. Mas, a partir do momento da liberdade que foi concedida aos escravos, ele começou a desagradar uma classe poderosa, da nossa nação, e os embates internos geraram esse cansaço e essa desmotivação num grande líder que nós tivemos. É interessante que a história de Dom Pedro II é uma história de muito abandono. Aos 4 anos de idade, a mãe morre quando ele tinha 1 ano de idade. Aos 4 anos, o pai, Dom Pedro I, vai embora para a Europa. Ele fica sozinho, uma criança de 4 anos sozinho, na mão de tutores. Aos 9 anos, ele recebe a notícia que seu pai morreu. Ele entra num estado febril, que quase morre. É criado numa adolescência que um dos diplomatas que encontrou com ele quando ele tinha 14 anos, e eles baixaram a maioridade para que ele pudesse assumir o reinado no Brasil, então baixou de 18 para 14, e ele pôde assumir com 14 anos o reinado no Brasil. Um dos diplomatas que encontrou ele disse assim: acabei de encontrar um homem de 40 anos, que tem a idade cronológica de 14. Tamanha era a maturidade e também a tristeza, a seriedade daquela criança, aquele adolescente. E ele se casa, nos casamentos arrumados da época, arranjados, com uma mulher que ele não amava. Ele tem 2 filhos homens, os 2 filhos homens morrem quando crianças, e ele escreve um soneto na morte do seu 2º filho, que é o seguinte, abre aspas: tive o mais funesto dos destinos, vi-me sem pai, sem mãe, na infância linda, e morrem-me os filhos pequenos. Então a história é muito triste, extremamente interessante, mas muito triste
de Dom Pedro II. Eu recomendo aí a leitura de vários livros de história para que você conheça um pouco mais. E é interessante como nós, né, aqui no Rio de Janeiro, andamos no meio da história. Você passa pela Praça da República, foi onde a República foi declarada. Você vai em São Cristóvão, é onde Dom Pedro II nasceu, né? E assim vai. Tá? Nós estamos aqui no meio da história. É interessante conhecer a história do Brasil, porque nós andamos na calçada da Rua do Ouvidor, é onde foi articulada toda a queda do Império. Né? Então, o Saara tem mais a oferecer. E você fala, meu Deus, que privilégio conhecer a história e andar no meio da história. Nesse prédio aconteceu tal coisa. Essa história é nossa história. Tem um livro muito bom do Laurentino Gomes, ele tem 3 livros sobre história, e eu recomendo que você leia, é bem interessante. Essa é a perspectiva, então, de um homem que chega lá, alcança o poder, governa uma nação, e governa bem. Governa bem. E quando eu digo isso, a história conta que logo depois, na morte dele, ele morre em Paris, 2 anos depois, ele morre em Paris, o enterro dele tinha 300 mil pessoas. E as pessoas diziam umas às outras, nós erramos, inclusive os que conspiraram contra a queda da monarquia, depois de alguns anos, nós erramos em depor o nosso rei. Mas o cansaço e a tristeza tomou conta desse homem, e ele se viu completamente desmotivado. As lutas da vida muitas vezes fazem isso conosco. Muitas vezes nós temos um tremendo potencial, muitas vezes nós temos uma visão correta, estamos no caminho certo, mas nos sentimos cansados e desmotivados. Nos sentimos assim, cansados e desmotivados. Temos o conceito correto, sabemos onde queremos chegar, mas as lutas, as críticas, as dificuldades, às vezes problemas de saúde, problemas internos, familiares, tiram do nosso coração essa motivação. O apóstolo Paulo escreve aqui sobre a importância de nós olharmos os embates da vida na perspectiva correta. Ele era um homem que tinha, o apóstolo Paulo, sofrido muito na sua história também. Inspirado por Deus, ele escreve esse texto aqui, preso por causa do evangelho, lá na cidade de Roma. Escreve para uma igreja que também demonstrava sinais de cansaço, sinais de desmotivação. Algumas pessoas ali estavam sendo induzidas a um ensino errado da Escritura. Você tinha grupos já começando a surgir dentro da igreja, em que pessoas achavam que o caminho para se viver é o legalismo. E o legalismo é terrível, porque ele joga um peso nas costas das pessoas que as pessoas não conseguem suportar. Ninguém consegue, através das suas obras, alcançar a salvação. Esse não é o caminho. Deus não nos salvou para jogar um monte de regras nas nossas costas, dizendo assim, cumpra essas regras e você vai ser feliz. Não é isso. Essa não é a relação que Deus quer. E o apóstolo Paulo, assim como Dom Pedro II, enfrentou uma vida difícil. Dá uma olhada para você ver em 2 Coríntios, capítulo 11. Olha como a vida do apóstolo Paulo não foi fácil. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, Paulo diz assim, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, 5 vezes, imagina quantas cicatrizes não tinha nas costas do apóstolo Paulo. 5 vezes ele tomou 39 chicotadas nas costas. Quando nós pensamos nessas chicotadas, não eram chicotadas leves, não. Era para abrir a carne mesmo. Algumas até chegavam no osso. Porque ele estava pregando o evangelho. Verso 25. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Apedrejaram ele que acharam que eu tinha morrido. Em naufrágio, 3 vezes. Eu não gostaria de andar de barco com o apóstolo Paulo. Não é? Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Imagina ser solto no mar, náufrago.
em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Esse é o apóstolo Paulo. Portanto, ao falar sobre sofrimento, ele pode falar. Ao falar de um sofrimento por causa do Evangelho, lembre-se, isso tudo porque ele pregava o Evangelho. Fica imaginando o apóstolo Paulo sentado no primeiro banco das nossas igrejas hoje, olhando para os pastores almofadinhas como eu, e dizendo assim: rapaz, agradeça a Deus que você está vivendo onde você está vivendo agora, né? No Brasil, que você pode pregar de terno, gravata, ar-condicionado, e a minha maior preocupação é se o ar está quente ou frio. Mas essa não é a verdade para pastores que estão no Oriente Médio. Pessoas que ainda estão em países onde é proibido pegar o Evangelho hoje e são também martirizados, como o apóstolo Paulo aqui, muitas vezes. E é por isso que é nossa responsabilidade aqui no nosso conforto, abençoar, sustentar a plantação de igrejas, nesses que hoje estão enfrentando essas mesmas dificuldades. Portanto, quem fecha os olhos para a missão, para a obra mundial, tapa seus ouvidos ao clamor daqueles que, assim como o apóstolo Paulo, estão em grandes dificuldades. Mas não se engane, nós também aqui enfrentamos outras dificuldades. Nós também aqui enfrentamos outras dificuldades. São dificuldades diferentes. São sofrimentos diferentes. Mas são sempre sofrimentos. Sejam pastores ou ovelhas. Temos também as nossas dores. Temos também os nossos embates. Temos também as nossas guerras. Temos também as nossas perseguições. Temos também uma dimensão de sofrimento de vida cristã que muitas vezes ultrapassa aquilo que nós imaginávamos ou que outras pessoas sabem, conhecem ou imaginam saber. Portanto, nós vemos aqui um Paulo no meio do sofrimento, nós vemos uma carta escrita por um povo em sofrimento e também vemos uma carta escrita e preservada pelo Espírito Santo para nós hoje, porque nós também enfrentamos sofrimento. Nós também enfrentamos dificuldades. E Paulo então vem escrever para todos nós, inspirado por Deus, a partir do verso 12, o que acabamos de ler. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também já fui conquistado por Cristo Jesus. A pergunta é, que história é essa de conquistar aquilo que já foi conquistado? Como é que nós podemos prosseguir para conquistar aquilo para o qual já fui conquistado por Cristo Jesus? Como nós podemos entender isso e como isso tem a ver com a nossa caminhada cristã? Prosseguir sempre com uma visão bíblica na jornada é o que vai fazer com que a nossa vida, a nossa compreensão, a nossa perseverança tenha sucesso. Paulo vai dizer aqui que Cristo Jesus já havia conquistado algo, mas que ele, Paulo, ainda caminhava para chegar a esta conquista que Cristo já havia realizado para ele. João Calvino, quando explica esse texto, explica o seguinte: que coisa é essa que Paulo não havia ainda alcançado, diz João Calvino? Pois, inquestionavelmente, tão logo somos pela fé enxertados no corpo de Cristo, já passamos a fazer parte do reino de Deus, como Paulo afirma em Efésios 2:6. Já em esperança, nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo. Ele menciona, diz Calvino, que ainda não havia chegado lá. Chegado onde? Na posse da inteira comunhão com os sofrimentos de Cristo, na plena degustação do poder de sua ressurreição e de conhecê-lo perfeitamente. Cristo já concedeu, já conquistou, já nos entregou a maravilha da certeza da vida eterna. Ele morreu na cruz e ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Então, nós já recebemos pela graça a certeza da salvação. Isso já foi conquistado por Cristo para nós. Agora, Paulo diz, eu estou nesta caminhada da vida cristã cotidiana, na certeza de que chegarei lá, conquistarei
aquilo para o qual Cristo já conquistou por mim. Deu para entender? Então ele tem uma convicção, ele tem uma certeza. Eu estou na luta, eu estou na estrada, eu estou caminhando, mas a vitória já está garantida por Cristo Jesus. Eu tenho a caminhada diária, mas o Senhor já me garantiu essa vitória. Versículo 13, irmãos, que Paulo faz então? Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, ele prossegue para o alvo. Eu ainda não cheguei lá, não julgo que já alcancei isso, não julgo que já alcancei essa perfeição. E é interessante que a palavra perfeição aqui pode ser traduzida por maturidade no grego. Ele diz, eu ainda não alcancei a perfeição, não alcancei a maturidade, mas eu estou prosseguindo nela. Eu estou caminhando nessa direção. Então, ele não coloca em xeque a certeza da sua salvação, mas ele reafirma a sua vocação. E ele diz que prioriza isso. Uma coisa eu faço, isso é a prioridade. E o que ele faz? Ele determina 2 movimentos na sua caminhada. O primeiro é de abandono, o segundo é de conquista. Diz o texto que a primeira coisa que ele abandona, aí no versículo 3, são as coisas que para trás ficaram. Paulo diz, se nós queremos prosseguir na caminhada, perseverar na caminhada, se nós queremos alcançar aquilo para o qual já fomos conquistados em Cristo Jesus, se queremos maturidade, desenvolver a nossa maturidade de vida, ter perseverança, esqueça o que para trás ficou. Não se pegue ao passado. Não fique olhando para as velhas obras, para a sua antiga vida sem Cristo. Esquece isso. Eu diria que, segundo o ensino da Escritura Sagrada, o perdão tem essa qualidade. Quem perdoa, joga para trás, abandona. Vamos seguir adiante. Está tudo certo. Vamos lá, vamos de novo. Paulo diz, esqueço dessas coisas que para trás ficam. E ele usa aqui um termo na língua grega que é a ideia de um corredor, que não olha para trás. Porque quando uma pessoa está correndo, e essa era a figura que estava aqui na mente dele, porque ele usa as palavras gregas de um corredor, um atleta, ele diz, o atleta tem que olhar para o alvo, para a linha de chegada. Se o atleta começa a correr e olha para trás, ele perde velocidade, ele se estressa mais e ele acaba tropeçando, caindo e perde a corrida. Então ele diz, o corredor ele tem que estar com os olhos fitos na chegada. Ele não desvia o seu olhar, ele sabe onde ele quer chegar. E por isso ele se esforça nessa direção. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. É uma nova agenda, é um novo vocabulário, novos valores, uma nova missão, uma nova perspectiva de vida, a fé que inunda o nosso coração. Andamos e vivemos pela fé. O justo vai viver por fé. Portanto, o primeiro movimento da perseverança cristã é reconhecer que os laços do passado não têm mais poder para nos amarrar, foram rompidos, quebrados, as amarras, por causa dessa nova vida em Cristo Jesus. Segunda característica, diz o texto, avançando para as que diante de mim estão. Não é só um abandono, é também assimilar uma nova agenda. William Hendrickson, um comentarista, diz, a palavra avançar aqui no grego era usada para descrever um corredor onde cada nervo, cada músculo do seu corpo estava dando o máximo para alcançar o seu objetivo, com as mãos esticadas na direção da linha de chegada. Quem lia aqui no grego essa ideia de avançar, eu prossigo para o alvo, ele tinha essa imagem. Vocês já viram atletas nas Olimpíadas? Quando eles correm, você consegue ver todos os músculos daquele atleta, né?
O músculo parece que é desenhado. E se você tira uma foto, ainda mais hoje com essas câmeras poderosas que nós temos, né? Na hora da chegada, eles inclinam o corpo para frente. Né? Às vezes, por uma sobrancelha, o sujeito ganha do outro. Né? Ele joga o corpo na frente assim. Essa era a imagem que Paulo, ao usar aqui, essa palavra grega, vinha na mente daquelas pessoas. Eu prossigo para o alto. Tudo de mim está voltado nessa direção. Eu me dou por inteiro nessa caminhada. Eu me dou por inteiro nessa caminhada. Então eu sei qual é a missão, eu sei onde eu devo chegar, eu sei que a vitória já está garantida e eu prossigo. Nada do passado me segura nessa jornada, não. Eu estou indo adiante. Prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É o que diz o versículo 14. O alvo não é humano, o alvo não é dinheiro, o alvo não é status, o alvo não é poder, o alvo não é reconhecimento público, o alvo não tem nada a ver com o reino dessa terra, o objetivo dele não tem nada a ver com as coisas desse mundo. O prêmio da soberana vocação de Deus, que pertence ao Senhor, mas que está firmada em Cristo Jesus. A nossa caminhada não é para conquistar coisas nessa terra. A nossa caminhada, a nossa riqueza maior, não é alcançar uma vida confortável aqui. A nossa prioridade é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque todas as outras coisas, disse Jesus, vos serão acrescentadas. Agora, quando eu desvio o meu olhar para as outras coisas, eu deixo de buscar o reino de Deus. E aí, nada vai ser acrescentado. Tudo vai ser conquistado com muito suor, algumas coisas vão se perder, porque a traça, a ferrugem corrói, o ladrão rouba, aí você se perde nesse mundo, nos valores desse mundo. Mas quando nós priorizamos o reino de Deus, quando nós priorizamos a caminhada pela fé, quando nós priorizamos dar um bom testemunho, ter comunhão com o Senhor, Ele, o próprio Deus, abençoa a nossa caminhada e todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. E você começa a perceber que entrega o teu caminho ao Senhor e confiar nele, como diz a palavra, é maravilhoso. Porque Ele realiza todos os projetos, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas. Versículo 15, ele conclui dizendo o seguinte: todos, pois que somos perfeitos, a palavra perfeita é maduro, tenhamos esse mesmo sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. A palavra perfeito aqui é a palavra teleios, é a palavra maturidade. Paulo está dizendo o seguinte: olha, se você acha que já é maduro, você vai perceber que você não é perfeito. Se você acha que é perfeito, você vai perceber que não é. Então todos nós que somos maduros, perfeitos, já percebemos que não somos. E se porventura eu penso de outra forma, acho que de fato eu sou perfeito e maduro, Cristo vai, o nosso Deus vai te esclarecer que você não é. E aí você vai entender que você ainda precisa caminhar muito nessa direção da vida cristã. Mas todos nós que já percebemos isso, nós sabemos que precisamos tremendamente de Deus para cumprir a nossa jornada de fé. Warren Wiersbe, um comentarista, diz o seguinte: frequentemente a Bíblia nos adverte para uma falsa estimativa da nossa condição espiritual. Frequentemente. Esta autoavaliação pode causar erro em duas direções. Quando o cristão para, diz o Wiersbe, para fazer uma autoavaliação da sua caminhada cristã, ele diz: nós temos que tomar muito cuidado. Porque você pode se considerar melhor do que de fato é, ou pior do que de fato é. Então tem gente que para analisar a sua vida e diz assim: não, eu sou muito melhor do que de fato é. E tem gente que pode cair também, o Dr. Martin Lloyd-Jones já falava sobre isso, numa depressão indevida. Ó vida, ó dor, eu não sirvo para nada, eu não faço nada. Ó vida, ó dor, no reino de Deus, eu não consigo isso. Ó vida, ó dor, eu não consigo nada disso, não é? E começa a entrar numa depressão indevida. E Deus fala assim: não, você vale muito mais do que você imagina. Você tem sido muito mais útil do que você imagina. Então a melhor maneira de analisarmos a nossa vida é à luz da própria Escritura Sagrada. Não é o que eu penso de mim mesmo,
não é o que as pessoas pensam sobre mim, mas é o que a Bíblia diz que interessa. E quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós nos reconhecemos nas páginas dessa Escritura Sagrada, mais nós percebemos com equilíbrio que temos potencial, mas também somos pecadores, mas somos pecadores redimidos, mas ainda assim pecamos, mas o Senhor nos abençoa, e mesmo nas nossas limitações Ele derrama dons, Ele nos capacita, o dom é algo espiritual, e o dom serve para o engrandecimento do reino, e com o nosso testemunho nós ainda abençoamos muitas vidas, apesar de que toda a honra e toda a glória seja do Senhor, e você começa então a descobrir na Escritura Sagrada esse equilíbrio santo, que nos gera em nós maturidade, palavra usada aqui, perfeição, né? Maturidade, e também glorifica a Deus. Porque a partir do momento que você olha a sua vida à luz do que a Escritura Sagrada diz, você glorifica a Deus. Porque você está dizendo para Deus, Deus, eu quero julgar a minha vida pelo padrão do Senhor. Por isso que Paulo escreve lá em Coríntios, dizendo, a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, porque de nada me argui a consciência, e quem me julga é o Senhor. Nem por isso me dou por justificado, diz Paulo. Então, entramos no versículo 16, e Paulo então faz um desafio. Ele conclui, todavia, depois de tudo isso, andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Já percebemos aquilo que a vida cristã diz, já percebemos aquilo que o Senhor nos ensina, já entendemos que estamos na jornada, estamos na caminhada. E o versículo 16 diz assim, viva com os valores que você declarou. Ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Ande de acordo com a sua confissão de fé. Um dos problemas da vida cristã, principalmente no século 21, é que as pessoas dizem algo, mas não praticam aquilo que dizem. Falta coerência. Não, eu sou cristão, mas você não busca o reino de Deus em primeiro lugar. Que cristianismo é esse? Não, tudo que eu tenho e tudo que eu sou pertence ao Senhor. Dá uma olhada na sua agenda e vê se isso é verdade. Não, confere. Não, eu sei que Deus é soberano, que Ele controla todas as coisas. Amém. Seu coração crê nisso? Creio. Você anda ansioso? Muito. É um contrassenso. É um contrassenso. Se Deus é soberano, te ama e cuida de tudo, Ele diz para você não andar ansioso, por que você está ansioso? Ah, não, porque eu creio que eu também tenho que fazer minha parte. Ah, é? Onde está na Bíblia? Faça da tua parte que eu te ajudarei, né? Não existe isso na Bíblia. Mas tem crente que acha que é assim. Portanto, Paulo diz no versículo 16, ande de acordo com aquilo que você já alcançou, ande de acordo com aquilo que já reflete a sua caminhada cristã. Seja coerente. Capítulo 4, versículo 11. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem muitas vezes a gente vê esse versículo sendo citado fora do contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Lê o contexto. Portanto, existe sim um desafio na vida cristã, e o desafio da vida cristã chama-se coerência. O caminho da perseverança é o caminho da coerência. Esquecer aquilo que para trás ficou e prosseguir para o alvo é o caminho da coerência. E aí Paulo estabelece esses princípios claros. No versículo 12, não somos perfeitos. No versículo 12, não descansamos na imperfeição. No versículo 13, não devemos nos prender no passado. No versículo 13, devemos avançar para a vida cristã. No versículo 14, devemos olhar para o futuro com Cristo, a soberana vocação, a certeza de que um dia estaremos com Ele na vida eterna. No versículo 16, ande com coerência
a coerência da sua confissão. Aí a pergunta que não quer calar: tá bom, pastor, mas o que eu levo para casa? Vamos voltar a Dom Pedro II. Dom Pedro II enfrentou uma vida de muita dor. Ele não era santo, não, tinha várias amantes. Não encha tanta bola de Dom Pedro II, não, que ele foi faceiro, rapaz. 1,90 m, loiro, olhos azuis. Não deixava passar, não. O bicho era custoso. Às vezes você olha e fala: santo Dom Pedro, sai aqui canonizando, e eu não faço isso não. Ele enfrentou muitas lutas na vida dele, e o final da vida dele foi melancólico. Sabe por quê? Porque ele serviu uma ideologia humana, ele serviu a um governo humano, ele serviu a um reino humano. Olhamos para o apóstolo Paulo. Não foi fácil a vida do apóstolo Paulo, mas ele não teve final melancólico. Ele lutou até o fim, com alegria, com disposição, produzindo frutos, gerando vida pela graça do nosso Senhor, no conhecimento, na palavra, na ação do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Paulo serviu a um Cristo vivo, a um reino vivo, aos valores do reino de Deus. Daí, conte-me com quem você luta, e eu vou te dizer como será o final da sua batalha. Quem está ao seu lado? Por quem você luta? Qual é a sua causa? E eu vou te dizer o final da sua história. Porque a história mostra que aqueles que lutaram por causas humanas, até nobres no contexto da sociedade, no caminho da perseverança, esbarraram com o navio da melancolia e afundaram. Mas aqueles que viveram no caminho da perseverança cristã, alcançaram um porto seguro. Foram até o final da jornada, cumpriram a missão, guardaram a fé e puderam dizer: combati o bom combate. Agora vou conquistar a coroa da vitória que está reservada por aquele que já conquistou por mim essa coroa na cruz do Calvário e ao ressuscitar ao terceiro dia, Cristo Jesus. Portanto, se queremos descobrir o caminho da perseverança, olhe para Jesus Cristo. Ele foi o homem perfeito. Jesus Cristo foi o homem perfeito. Jesus Cristo veio e proclamou o caminho da salvação. Jesus Cristo, como homem perfeito, viveu, cumpriu sua missão, morreu e ressuscitou. O Deus vivo e encarnado, para que todo aquele que nele crê possa, diante da graça do Senhor, viver vida em abundância aqui e vida eterna com Ele. Priorizemos o reino do Senhor, a palavra de Deus. Olhemos para a Escritura Sagrada e vivamos com coerência a nossa fé. E todas as outras coisas serão acrescentadas. O caminho da perseverança cristã traz paz, traz alegria, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à perseguição, mesmo no meio da dificuldade. A alegria que Deus dá, a visão, a missão, o companheirismo do Senhor na nossa jornada, porque Ele está conosco todo o tempo, em todo o tempo, até a consumação dos séculos. Isso faz com que o cristão seja inabalável pela graça do Senhor. Sofre, mas permanece plantado e produzindo frutos. Plantado e produzindo frutos, pela graça de Deus. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça e vamos ter um momento de oração. Queria que você tivesse um momento de reflexão. Temos tempo para isso, aqui é a casa de Deus, é o lugar para isso. Você corre a semana inteira. Pedi ao Gustavo para nos dar a linda melodia do prelúdio aí, Gustavo, estava tão bonita. Para a gente ter um tempo de reflexão com uma palavra ainda ecoando na nossa mente. E a pergunta que eu quero fazer para você é: o que é que tem tirado do seu coração a alegria na jornada?
Quais são as amarras que estão impedindo a sua caminhada? O que é que ficou para trás que te incomoda tanto? Desamarra, em nome de Jesus. É Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, diz a palavra. Ele está no controle de todas as coisas. E é com Ele que está o engrandecer e a tudo dar força. É o que diz a palavra. Então viva a vida cristã na sua prioridade, com coerência da sua confissão. Deus está no controle de todas as coisas. Não há aprovação que venha sobre minha vida que tenha mais força daquilo que o Senhor já me qualificou, já me deu para vencer. Porque a Bíblia diz isso, que Ele não permite uma aprovação acima das nossas forças. Ore e agradeça a Deus por isso. Ele não permite uma aprovação acima das suas forças. Junto com a aprovação, Ele traz o livramento para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Muitas vezes nós queremos desistir da caminhada cristã. Muitas vezes achamos que ela é quase irrelevante. O problema não está na caminhada. O problema está em como temos realizado essa caminhada. Ore aí e peça que, Senhor, me dá forças, perseverança, fé, alegria, sabedoria, proteção, saúde. Eu quero te glorificar, Senhor. Com o meu pensar, com o meu agir, com o meu falar, eu quero te glorificar. Porque este é o valor eterno. Este é o valor eterno. O resto passa. Eu não quero lutar por aquilo que passa. Quero chegar ao final dizendo, valeu a pena ter vivido. Pelo que é eterno. Para a vida eterna. Às vezes está difícil. Mas você não está sozinho. Se você deseja uma oração especial, pode vir aqui à frente, eu quero orar por você hoje. Levanta do seu banco e vem aqui. Eu quero encontrar com você aqui, vamos orar. Vamos pedir que o Senhor dê essa força para todos nós. Ao chegar aqui, dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Somos uma família. E você que está na internet, ora aí. Somos um corpo. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado, porque nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. É um momento de comunhão. Alegramos com os que se alegram, choramos com os que choram, perseveramos com os que perseveram. Pode dar a mão para a pessoa do seu lado aí. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, não tem sido fácil. Enfrentamos outras lutas diferentes do apóstolo Paulo. Enfrentamos às vezes, ó Deus, chibatadas das línguas, das críticas, das palavras desmotivadoras. Enfrentamos às vezes, Senhor, o apedrejamento do inimigo, que muitas vezes nos ataca de fontes tão diferentes, jogando pedras, Senhor, através de conceitos errados contra a Tua palavra. Mas Deus, em nome de Jesus, o Senhor está conosco. E esta fé que o Senhor colocou no nosso coração, nós rogamos em nome de Jesus, Senhor. Aumenta a nossa fé. Nos faça sentir cada vez mais a Tua presença, o Teu amor, o Teu carinho, o Teu cuidado, Tua proteção, que os nossos lábios, Senhor, possam proclamar as maravilhas do Senhor para quem está do nosso lado,
familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, desconhecidos. Ó Deus, que a alegria da nossa alma seja contagiante para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Fortalece os nossos irmãos aqui, irmãs queridas, na caminhada da perseverança, na fé, no amor e na segurança da Tua palavra. Sustenta o Teu povo, Senhor. Toma pelas Tuas boas mãos, pelas Tuas mãos santas, e conduz o Teu povo no caminho da perseverança, da alegria e da paz. Que o inimigo, ó Deus, não tenha poder sobre a vida dos nossos amados, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus, se existem pessoas aqui ainda presas com sentimentos do passado, que trazem tristezas, rompe, Senhor, com isso. Apaga em nome de Jesus. E traz o novo, o belo, aquilo que vem de Ti, a ação maravilhosa do Teu Santo Espírito sobre esses corações. Abre o caminho da jornada e abençoa, Senhor, cada um aqui. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.